Oi, pessoal! Eu sou o Rony. E eu sou a Lívia do Cabeceira. E hoje a gente tá aqui pra falar de um tema que a gente não falou ainda, né? Não, acho que nunca. No Cabeceira. É. A gente vai falar sobre ressaca literária. Mas o que é ressaca literária? Alguém sabe? Não, você não precisa beber pra ter ressaca literária. Obrigado. Gente, ressaca literária é basicamente quando você já leu tanto que, tipo, nada te satisfaz mais na leitura. Tipo assim, você não tem vontade mais de ler. Você entra num período... Uma pausa monstruosa. Uma paralisia. É, uma paralisia, realmente. Você fala assim, eu não tô conseguindo me concentrar pra ler, eu não tô conseguindo ler. Nada do que eu pego pra ler vinga. E isso pode vir por vários motivos, ou porque você acabou de sair de uma leitura que foi muito grandiosa e você não conseguiu se desconectar daquele universo pra se conectar no outro. Vazio existencial. Ou simplesmente porque você tá numa vibe que você não tá conseguindo ler, porque você não tá conseguindo organizar seu tempo, a impressão que você tem é que você pega um livro e você tá muito disperso, vem vários assuntos na sua cabeça. Tudo isso a gente coloca no mesmo pacote chamado Ressaca Literária. E hoje a gente tá aqui pra trazer pra vocês uma lista de livros que às vezes nos ajudaram a sair desse período de ressaca literária, porque se você é um bom leitor, ou se você só é leitor, você com certeza já passou por um período de dificuldade. Se não passou, vai passar. Vai passar, de ter um pouco de dificuldade de engrenar ali com a leitura, e a gente considerou que tem alguns livros, né? Na verdade, tem alguns critérios que a gente seguiu, de livros que, assim, vão ser sempre fluidos. Eu acho que pra mim, todos esses que eu trouxe aqui vão sempre funcionar. Se qualquer momento da minha vida eu tiver ruim pra leitura, eu pego um desses que vai dar bom. Esses critérios são ou livros que tem cliffhanger, né? Uhum. Quer explicar o que é cliffhanger? Cliffhanger, gente, sabe quando você tá assistindo uma série e acaba com uma cena muito impactante que você precisa saber o que vai acontecer e aparece? Continua. Sabe? É tipo isso. É um artifício que tá ali justamente e exclusivamente pra fazer você continuar a leitura, né? Então é um livro que tá tipo assim, me leia. Então é difícil de você parar um livro assim, que tem cliffhanger. Outra estratégia boa é você ler um livro curto, né? Uhum. Então assim, o que me curou da ressaca esse ano foi ler as novelas. E eu li de propósito pra resenhar, né? Uhum. Então eu precisei ler o Alienista pra trazer aqui pro canal. Depois eu já aproveitei, eu li A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Depois eu já aproveitei e li Um Conto de Natal, do Charles Dickens. A Giovana tava me falando que com ela foi a mesma coisa. Ela precisou ler A Metamorfose, do Kafka. Depois ela também leu Alienista. O que mais, Gi? Brevidade da Vida, de Sêneca. É um livro curtinho, tipo, filosófico, mas é muito curtinho. Então, às vezes, o tamanho do livro vai facilitar aí a sua vida, né? Pra voltar e engrenar aí nas suas leituras. E um outro critério é livros que tem algo pra ser descoberto. Livro de mistério, assim. Um livro que vai te segurar na leitura porque você precisa saber o desfecho. Saber o que vai acontecer. É claro que existem leitores e leitores e às vezes o que funciona pra gente pode não funcionar pra você. A gente tentou seguir um critério meio geral, né? Isso. Pra que, assim, pelo menos algum livro que a gente te mostra aqui, você acha, acho que isso vai funcionar pra mim. A Gigi, por exemplo, tava falando que pra ela funciona ler romance. Então, né, aquela história que vai cativar, assim. Ela diz que se pegar um Dom Casmurro, ela super indica procurar Ressaca. Exatamente. Então, se você é uma pessoa que ama romance, quem sabe, investe, vai que dá certo. Isso. O ideal é você escolher o livro já mais próximo daquilo que você é habituado a ler ou daquilo que já te causou algum impacto positivo, né? Dentro da leitura. Mas vamos direto pra lista? Vamos. Então bora. Gente, primeiro, acho que vocês vão achar que eu só sei falar disso. Eu acho. É a terceira vez. Gente? É a terceira vez Quem nesse acha canal. que a Não, Lívia só fala disso, põe o dedo. eles nem sabem o que é. É a quarta vez nesse canal que eu falo sobre esse livro. Esses livros, essa série, que é, gente, o quê? Nada mais, nada menos do que Jogos Vorazes. Esse box é perfeito. Ele é perfeito, gente. Ele só suja Gente, muito né? fácil. Hoje. Mas esse é meu. Eu sei, mas eu Mas- Tá. Eu fico segurando? Fica. Tá bom. Gente, Jogos Vorazes, eu acho que eu sempre vou ser fã dessa história, dessa mulher, Suzanne Collins, que é perfeita e escreveu... Ela não chama Katniss? Tô zoando. Ela escreveu tudo, gente, utilizando o quê, Rony?
cliffhanger. É Entendeu? verdade. Então, eu peguei pra ler, né? Eu já comentei isso no vídeo que eu fiz sobre Jogos Vorazes, inclusive, se você quiser ver. Mas eu peguei pra ler de novo, pra reler, né? Eu já tô cansada de saber dessa história, já assisti o filme 1 milhão de vezes, já tinha lido também. Mas peguei pra ler de novo agora no final do ano passado, pro começo desse ano. E amei de novo, entendeu? Eu falei, gente, não é possível que eu sabendo tudo exatamente como vai acontecer, eu ainda tenha me impressionado com os cliffhangers e tudo mais. Enfim, eu acho que não adianta falar muito sobre isso. Se você quiser saber mais sobre a história, no vídeo que a gente tem aqui falando livro versus filme, você vai conseguir saber mais. Mas também é uma história que todo mundo já tá careca de saber, né? É uma distopia, né? Inclusive, que trouxemos aqui É verdade. pra representar a classe, essa classe tão famosa aqui Classe no canal. distópica. Trouxemos. Gente, é muito bom. Mesmo que Jogos você já Vorazes. tenha assistido, você já saiba a história, é um livro que vale a pena. E o próximo livro que eu vou falar, ou melhor, os próximos livros que eu vou falar, assim como os Jogos Vorazes, aqui eu tô falando de uma série, no caso uma duologia, é o clássico cristão de Frank Peretti, Este Mundo Tenebroso. E eu acho que este sim é a primeira vez que a gente... Nossa, esse guardinha tá Ô, quebrado. moço, dá uma licença, né? Que horas são? 10h30, já tá passando guardinha na rua? E eu acho que este sim é a primeira vez que a gente tá indicando aqui no canal. Então, ó, segura que é a dica de milhões. Então, Este Mundo Tenebroso, o que dizer de Este Mundo Tenebroso? Já que eu tô com a Lívia aqui, eu vou falar um pouco sobre a minha história com este livro. Quando... Com este mundo tenebroso em que nós vivemos. Gente, Nárnia foi o primeiro livro que eu li, né, na minha fase leitor por opção, não Sim, na sim. fase leitor por obrigação. E quando eu terminei Nárnia, eu fiquei com uma necessidade louca de ler ficções que tenham fundamentos cristãos. E a Lívia me indicou Este Mundo Tenebroso. Eu acho que eu li esse livrinho aqui, tá pra fazer uns 10 anos, né? Faz muito tempo. Não, acho que 10 anos não tanto, mas quase. Faz muito tempo que a Lívia me indicou, logo eu comprei. Esses livros são caros porque eles têm poucos, né? Eles não são nada bonitos assim, mas eles são raros, assim. Tem uma versão nova, né? Uma edição nova que eles não Também tá nova, cara. Mas e também não é nada demais. E enfim, eu fiquei simplesmente apaixonado com esse livro. O Frank Peretti, eu andei dando uma pesquisada porque agora eu tô na vibe de querer ler Frank Peretti. Tem vários livros dele, assim, que me chamaram muita atenção, que eu ainda não li. Mas o pessoal fala que ele é tipo o Stephen King cristão. Porque ele consegue colocar um toque de terror, um pouco de suspense, muito suspense, na verdade. E fazendo tudo isso com fundamentos cristãos. Então, sim, é uma indicação de livro cristão. Então, esse daqui é enviesado mesmo. É muito Pode ser que não bom. seja para todos os nossos acompanhantes aqui no canal, mas para você que é cristão, que gosta de literatura, porque esse não é um livro técnico, não é um livro apologético, é um livro É ficção. mas que também é cristão, você com certeza não tem opção de não se ler. apaixonar por esse livro. Aqui a gente vai acompanhar no primeiro volume a história de uma cidade que está passando por um momento muito conturbado. E quem percebeu toda essa coisa que está acontecendo na cidade foi, a princípio, um pastor, o Hank. Pastor Hank. Pastor Hank. A gente não lembro lembra o direito sobrenome. dos nomes. E o pastor Hank, ele começou a receber uma espécie de repúdio pelo guarda da cidade, que era inclusive um dos fiéis da igreja do pastor Hank, que queria, assim, destituir ele do cargo. E paralelo a isso, o jornal da cidade, o Clarim, ele acabou de ser trocado dono. Então chegou o Marshall, que é um dono novo, pegou a repórter que Veio já da cidade estava de lá. grande. Isso, é uma cidadezinha super pequena, então essas histórias de cidade pequena maravilhosas, sabe? E aí, enfim, tem uma universidade lá e todos os universitários estão ficando doidão. E enfim, o fato é, as coisas que estão acontecendo na cidade são muito bizarras. E ao mesmo tempo que a gente vê o plano natural de toda a história, a gente vê também um plano espiritual. E essa é a melhor parte, é essa a graça deste mundo tenebroso, né? Então a gente vê que cada atitude que acontece aqui na Terra está conectada com o que acontece no plano espiritual. E no plano espiritual a gente vai acompanhar a história de pequenos demônios que estão ali tentando preparar a cidade para a chegada do príncipe da Babilônia, Baal-Hafar, o grande vilão. E ao mesmo tempo que a gente tem demônios, a gente também tem a perspectiva dos anjos travando ali uma batalha para expulsar de vez Baal-Hafar ali daquela cidade. Então é um livro que vale muito a pena. Sim. O segundo volume é outra história, mas ele conecta
com o primeiro, que se passa em outra cidade, mas o Marshall aparece ali no segundo volume. Aqui é outro contexto, aqui a gente vai ver a história de uma escola, né? E de uma professora que tá sofrendo infantil. ali... Uma escola infantil. E de uma professora que tá ali sofrendo opressão demoníaca. E enfim, ambos são igualmente geniais. Talvez eu me apaixonei um pouco mais pelo primeiro, por ser aquela questão de primeiro, né? A narração, o jeito que ele conta a história, eu achei muito genial. E eu lembro que na época que eu li, mais ou menos, a gente tava nessas livros de escrever história, você lembra? Lembro. E a minha história que eu tava escrevendo, eu falei, eu vou tentar utilizar do mesmo artifício que o Frank Peretti usou pra escrever este Mundo Tenebroso. Que é uma coisa meio tipo assim, do nada ele te joga numa cena, e aí você vai entendendo o que tá acontecendo naquela cena. De repente você vai e tá em outro ponto da história, e aí tipo assim, ele vai fazendo ligações, assim, que você vai falando assim, ah, tá, agora fez sentido. Ah, não, agora fez sentido. A entendeu? narrativa, ela não é linear, assim. Você tem acesso a algum acontecimento aqui, depois a outro ali, e quando você consegue juntar isso na sua mente, você percebe a genialidade do Frank Peretti. Exatamente. E é isso. Bora pro próximo? Bora. Ah, gente, logo teremos resenha no canal. De olho. O próximo. Nossa! A série de milhões! A série de milhões, que a capa não vale nada. Amo! Você tem que parar de falar mal dos meus livros. Eu não falei mal, eu falei mal da capa. E quem não viu, vê esse vídeo aqui agora. E, gente, se a Lívia me influenciou a ler este Mundo Tenebroso, agora a gente tem... Ela tá invertida. Exatamente! Quem me influenciou foi esta pessoa. Eu não influenciei, eu fiquei no pé dela enchendo o saco. Eu falei, você vai ler, porque eu não conheço uma pessoa que leu isso e eu preciso comentar sobre essa série. E ele... detalhe, vamos falar qual que é, né, primeiro? Vamos. Gente, tá tudo fora de Segura ordem. 2 que eu seguro 2. Calma. Um aqui. 2, 3... Uma Chama Entre as Cinzas, da Sabaa Tahir. Exatamente, esse livro com a capa horrorosa, mas que é perfeito. Perfeito, gente. Zero Sem defeitos. Gente, o que eu ia falar é que... O que eu ia falar? Tá, o que eu ia falar é que ele ficou tanto no meu pé que ele literalmente me contou tudo o que ia acontecer. E aí, eu demorei um pouquinho pra ler, né? E aí, quando eu fui ler, eu lembrava de algumas coisas, uns insights, assim, que ele tinha jogado. Mas mesmo assim, consegui ser surpreendida. Meu Deus, gaguejei tudo. Consegui ser surpreendida pela história, pelos... Gente, é um livro cheio de plot twist, toda hora. Plot twist. Toda hora tá acontecendo alguma coisa nova. Outro conceito que a gente precisa explicar. O que é plot twist? Reviravolta. Tipo assim, a história tá indo pra um rumo e de repente você acha que sabe pra onde tá indo e de repente... Não, é outra coisa. Te pegamos. Exatamente. Então é tipo aquele acontecimento que você não tava esperando acontecer. É um plot twist. Isso. E a Sabaa Tahir é a mestra do plot twist, né? É a mestra do plot twist. E ela conseguiu construir um universo tão bem fundamentado que, assim, a impressão que eu tenho é que quando ela escreveu o primeiro, ela já sabia exatamente o que ela queria no quarto. Porque tem coisas do primeiro que vão reverberando até o quarto. Tem plot twists, por exemplo, do 3... que nascem ali no 1, entendeu? Então a impressão que eu tenho é que ela fez tudo muito amarrado, tudo muito bem planejado. E vamos entrar um pouco na história? Vamos. É uma fantasia. Sim, fantasia, assim, clássica fantasia, entendeu? Mas no primeiro livro não tem tantos elementos assim de fantasia, Fantásticos, sobrenaturais, assim, no caso, né? Exatamente. Mas a Sabaa, ela fez tudo, gente. A Sabaa Tahir faz tudo. O que acontece? Ela criou o universo, assim. Exatamente. A história é narrada por dois personagens diferentes. O Elias, ou Elias, e a Laia. Isso, Laia da Serra. Laia da Serra. E aí, eles vivem em mundos completamente diferentes. O Elias tá passando por um treinamento, assim, né, pra ser um máscara. O que é um máscara? É tipo um soldado... Do governo. Do Império. E o Império ali, no caso, é completamente... Qual que é a palavra? Opressor. Exatamente. O Império escraviza Ditador. o povo da Laia, que são os eruditos. Exato. E os dois acabam se encontrando porque, assim, são duas pessoas, né, de polos sociais completamente diferentes. E eles acabam vivendo e morando por um tempo debaixo do mesmo teto ali. Na mesma sem academia. se encontrar,
por motivos diferentes. Isso tudo acontece porque logo no começo do livro, a família da Laia é atacada, os avós dela são mortos e o seu irmão é preso. E pra ela tentar salvar o seu irmão, ela se junta ali com os rebeldes. Exato. E os rebeldes mandam ela pra dentro da academia como uma escrava, mas na verdade como uma espiã. E aí eles fazem um acordo. Se você ficar ali na academia, sobreviver e descobrir, né, trazer pra gente ali as informações privilegiadas a respeito dos máscaras e do Império, a gente salva teu irmão. E aí ela precisa ir pra dentro dessa academia onde tem o Elias, que tá ali porque ele é um dos alunos daquela academia. Exatamente. E ao mesmo tempo, o Elias vai passar por todo um processo ali de provas que... Como é que chama? As eliminatórias. Gente... Vai ter resenha no canal. Vai ter resenha. E essa história merece um vídeo só pra ela. Muito boa. Assim, é um livro de milhões real. E por que a gente considera ele um livro bom pra curar ressaca? Primeiro, porque a própria Lívia já falou, é um livro cheio de reviravoltas. Segundo, todo tipo de emoção você sente nesse livro. Eu morri de raiva com esse livro. Teve momentos, assim, de muita dó. Sim. Consegue lembrar? Porque eu tô tentando não falar nomes. Tem. Tem momentos que, tipo assim, de muita compaixão, tem momentos de muita tristeza. Tem momentos de amorzinho, exatamente. Você vai shippar muito nesse livro. Você vai ter um momento de guerra. Tudo acontece nesse livro, sim, entendeu? Ela construiu uma realidade aqui, um universo paralelo, em que ela consegue despertar, através da escrita maravilhosa da Sabatair, todos os sentimentos de você. E embora cada livro tenha 434 páginas, a impressão que eu tenho é que cada um tem 4.000 páginas devido à quantidade de acontecimentos dentro de cada livro. E ao mesmo tempo que tem muito menos, porque a gente lê assim, ó. É verdade. Do nada, li. 2 dias. Exatamente. Então, é isso, né? Tá bom. Tá ótimo. Tá bom, falamos 10 bastante. minutos só sobre ele. Só falamos bastante. Gente, próximos novamente. Você viu que aqui a gente vai falar 5, mas na verdade vão ser tipo uns 14. Exatamente. Mas dessa vez não é uma série, e sim só livros do mesmo autor que tem uma vibe muito parecida. E a gente não podia não falar sobre eles. Exatamente. E nem escolher um só. Exatamente. Que são, gente, os livros mais bonitos da Intrínseca, talvez. Talvez. Recursão e Matéria Escura, do Blake Crouch. Dessa vez, o gênero é ficção científica e, assim, full ficção científica, entendeu? Exato. É o tempo todo de capa a capa. Não tem o subgênero. Não o gênero principal é ficção científica. O subgênero é ficção científica. Mas o tema de Matéria Escura... Ficção científica. O tema de Matéria Escura é viagem interdimensional. Isso, ele visita vários multiversos. Exatamente, tem resenha no canal, inclusive. E recursão, qual é o tema? Já em recursão a gente vai ver viagem no tempo. Então aqui ele vai brincar com espaço-tempo. Sim, assim, pode ser que você sinta que isso é um pouco de... Clichê. Não, um pouco de spoiler, a gente falar os temas. Mas, gente, não atrapalha em nada, porque é cheio também de reviravoltas e tudo mais. Porque, gente, viagem no tempo e viagem no espaço interdimensional, é óbvio que não vai seguir um caminho linear. Exato. E o Blake Crouch é um gênio por escrever essas 2 histórias. Quer falar um pouco sobre o enredo? Vamos falar mais sobre recursão, levando em conta que o Matéria Escura já tem resenha. Tem uma resenha. Você pode assistir. Tem 16 minutos inteiros só sobre esse Exatamente. livro. Então você vai lá ver. Vamos focar mais em recursão. Exatamente. O enredo dessa história... Eu não sei nem como começar. Tem 2 personagens também que vai contar vai contar a narrativa desses 2 personagens completamente diferentes. O primeiro é o Barry. O Barry é um policial meio frustrado com a vida porque aconteceu uma tragédia na vida dele. E a segunda personagem é a Helena, que é uma cientista que está fazendo um experimento para curar Alzheimer, né? Começou uma onda de ter uma doença na mente das pessoas. Exatamente, aqui no universo a doença da recursão. falsa memória. Isso. Que, de repente, pessoas aleatórias começavam a ter memórias conflitantes. Então, ao mesmo tempo que ela tinha memória de uma vida, da vida dela normal, ela meio que tinha memórias ali em preto e branco que conflitavam com aquela realidade que ela sabia que era dela, entendeu? É como se amanhã eu acordasse e eu falasse assim, tá, eu sou o Rony e eu sou um cientista ou um matemático que dei aula na USP minha vida inteira e tenho, sei lá, outra idade e tenho um filho, e essas memórias são tão reais para as pessoas que têm essa doença da falsa memória que a pessoa ela não consegue viver suportando
a vida dela, que não é essa vida que ela tem as memórias. Então muita gente ali se suicida, né? Exatamente. A gente começa com suicídio esse livro. Porque, por exemplo, vamos supor que de repente você acorda e vem memórias de uma vida inteira em que você era casado com uma outra pessoa. Que você nem conhece. Mas a partir desse momento que você tem as memórias, você sabe que você era apaixonado por essa pessoa. Então você tem aquela dor de, peraí, então eu sou apaixonado por essa pessoa, mas eu não tenho essa pessoa nessa vida aqui. É muito conflitante, as pessoas ficavam muito confusas e por isso que davam uns piripaque nelas. A maioria das pessoas... E eu preciso confessar que nesse começo eu tava tipo, o que está acontecendo? Exatamente. E aí, ao mesmo tempo que vai contando então a realidade do Barry como um policial, vai contando a realidade da Helena em outro período, né? Em outro ano, assim, e... A princípio a gente vai falando o que tem a ver uma coisa com a outra. Né? São coisas totalmente diferentes. A Helena aqui fazendo o experimento dela e o Barry aqui tentando salvar as pessoas de cometer suicídio. E lá no meio da história vai ter uma ligação entre os dois, que Muito não posso legal, contar, gente. porque, né, um grande spoiler do livro. Mas, gente, resumindo, nada é o que parece. É isso, é sobre isso. É sobre isso e você precisa ler este livro. Gente, é cliffhanger do começo ao fim. Nossa, eu acho que no muito primeiro bom. capítulo ele já resolve colocar cliffhanger, então, tipo assim, difícil vai ser você parar em algum momento do livro, tá? Sim. Já saiba disso, repare um dia, assim, pra você pegar esse livro e só vai, porque vale a pena, real. Eu comentei aqui no meio, né, que o tema talvez é um pouco clichê. Eu já fico com um pouco de preconceito hoje em dia quando eu vou ver algo de novo sobre viagem no tempo, levando em conta que a gente já tem aquela trilogia icônica do Viagem no Tempo, gente, do Doutor, aquele filme. Ah, De Volta pro Futuro. De Volta pro Futuro, e ao mesmo tempo a gente tem Dark, e ao mesmo tempo a gente tem algumas tentativas flopadas de abordar esse tipo de assunto, mas Blake Crouch ele definitivamente não tá nessa categoria das tentativas Sim. flopadas. Com Ele certeza. conseguiu provar o valor dele aqui nessa obra. Sim, gente. E assim, é aquele outro aspecto de viagem no tempo que a gente não tá esperando. Então, assim, definitivamente não tá mais pra Dark do que pra De Volta pro Futuro, entendeu? É. A vibe, assim. Mas se você gosta de viagem no tempo, é um livro que você precisa ler. E se você não gosta, você também precisa ler. Vai te ajudar a sair isso. desse período de ressaca. Com certeza. Agora é o livro que não tem livro. Bom, pessoal, e o quinto e último livro, falamos de 40, né? Mas tópico. o quinto tópico de livros que a gente vai deixar aqui recomendado, eu não tenho em mãos porque eu li ele em PDF, e afinal de contas eu tô falando de um clássico, então você encontra fácil por aí, que se chama E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Na verdade, pode ser que você encontre também com outro nome, que são Os 10 Negrinhos, né? O Caso dos 10 Negrinhos. Acho que é alguma coisa do tipo, gente. Isso. Mas esse nome foi repensado aí, né, por conta de um cuidado. Exato, na verdade, em inglês o livro chama Ten Little Niggas. Sim. Ou seja, é meio ofensivo, não? Então assim, hoje... Moto passando. Então assim, houve até uma polêmica a respeito desse livro, né? Agatha Christie foi acusada de ser racista e tudo mais, mas enfim, não é um livro que vai ofender e enfim, se você ler a versão do E Não Sobrou Nenhum, foi tudo trocado e é um livro muito legal. É um livro que é um thriller da Agatha Christie, né? A Agatha Christie talvez ela seja mais famosa pelos seus romances policiais do que pelos seus thrillers, mas esse Não Sobrou Nenhum, eu acho que é o thriller mais famoso da Agatha. E a gente vai acompanhar a história de uma turma de 10 pessoas aleatórias inglesas que foram convocadas para estarem na Ilha do Forte. E essas pessoas foram convocadas para estarem ali por motivos diversos. Então, um foi porque foi chamado para ser a faxineira da ilha. O outro foi porque foi chamado para ser o advogado de um cara que esteve nessa ilha. E, enfim, quando eles se dão conta, só estão as 10 pessoas ali na ilha, ilhadas. Então, sim, a gente tá falando também daquele caso de crime de quarto fechado, em que acontece um crime e as pessoas não têm como sair daquele ambiente. E como o próprio nome já diz, vai indo, Não sobrou nenhum. um por um. Eles vão morrendo, aquelas pessoas, e aí você vai ficando
tentando entender o que tá acontecendo. Tem uma 10ª pessoa ali, que é quem tá orquestrando essa série de assassinatos. 11ª? É o que eu tô falando. Você falou uma 10ª. Ah, tá. Tem uma 11ª pessoa ali orquestrando essa série de assassinatos, ou de fato uma delas é o cara de pau que tá matando todo mundo, e se for é quem, e se for quem é por quê, e enfim, é um livro que super vale a pena e é um livro que vai te prender por alguns motivos. Primeiro, você vai querer saber o desfecho. Sem sombra de dúvidas, você não vai conseguir sossegar se você não souber o que tá acontecendo na Ilha do Forte. Quem matou, quem morreu, Exato. como foi. Quem mais vai morrer, todo mundo vai morrer mesmo. O nome é uma brincadeira, vai sobrar um. O que tá acontecendo? E segundo motivo é porque, assim, é um livro que foi muito bem dividido. Esse eu acho que é um outro critério, eu não comentei isso no começo. Mas é um livro que, assim, tem capítulos dele que tem meia página. Então você consegue ler no decorrer do dia. Você não precisa demandar 2 horas do seu dia para avançar um pouco na leitura. Você parou um pouquinho aqui, você leu e você concluiu um capítulo. Você parou mais um pouquinho aqui, você concluiu outro capítulo. E quando você vê no seu dia, sem você parar para ler, você já leu, tipo assim, umas 50 páginas. Aconteceu isso comigo, eu li em viagem. Gente. Todo mundo sabe que livro de ler em viagem a gente nunca lê muito, né? A gente... Tem que escolher o livro certo pra viagem. E pra mim deu super certo. Sem sombra de dúvidas é um livro que pode ajudar você aí a sair desse período de ressaca literária. E é o clássico da vez, né? Eu acho que da nossa lista é o único clássico mesmo. Do Frank Peretti é antigão, mas o cara ainda tá vivo. É lá pra... Tá. Eu acho que essa questão dos capítulos serem curtos é uma coisa que ajuda muito. É uma ótima dica pra você pensar na hora que você for escolher um livro pra ler, se você estiver de ressaca literária. Porque é o que o Rony falou, dá uma impressão de que você tá avançando muito na história, porque logo você acaba um tópico, entendeu? Você não se sente, tipo, naquela obrigação de ler um capítulo gigantesco. Então, às vezes você fala assim, vou parar aqui por 5 minutos que eu leio um capítulo. E aí quando você vê, você já leu muitos capítulos. Porque... E às vezes você lê mais rápido do que você imagina, você fala, vou ler só mais um então. Exatamente, vou ler só mais um, vou ler só mais um, vou ler só mais um. Quando você vê, você já leu tudo. Então, essa é uma ótima dica pra você ficar atento aí na hora de escolher um livro pra sair da ressaca. E é isso, pessoal. Essa é a listinha que a gente preparou pra vocês hoje. A gente com certeza pensou em vários outros livros, mas que a gente já achou que já estão batidos aqui no canal. Exatamente, que a gente sempre fala. Por exemplo, aquela lista de livros pra ler em um dia. Com certeza ajuda. Vários livros dali podem ser tirados pra ajudar a curar a ressaca literária. Vários. Mas a gente já sugeriu aqueles, a gente quis trazer algumas coisas novas. Ou algumas coisas que a gente realmente queria frisar, né? E, tipo, Matéria Escura não é novo, tem a Rita Relenha, mas esse é o típico livro que é de se curar a ressaca. E aqui tem livros até maiores, né? Que não são livros que a gente fala, dá pra ler em um dia. Então, por exemplo, a gente indicou séries inteiras de livros, mas que realmente te tiram da ressaca e te fazem querer ler. Exatamente. E é isso, gente. É isso. Espero realmente que vocês tenham gostado desse nosso vídeo. E fiquem atentos porque o Cabeceira está cheio de novidades. Comenta aqui se faltou algum livro, que livro te ajudou a sair desse período de ressaca literária. Envia para seus amigos. Deem o like no vídeo. E até a próxima!